A importância do batismo segundo a Bíblia Sagrada. Antes de subir para o céu, Jesus deu o seguinte mandamento aos seus discípulos: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Portanto, a finalidade principal do batismo é o perdão dos pecados e a salvação da alma. Essa é a finalidade, então, do batismo, né? Perdão dos pecados e a salvação da alma. O mandamento do batismo encontra-se em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, também em Atos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Unindo-se o que vem dito nestas duas passagens, encontramos as palavras a serem ditas no batismo. Irmão ou irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro ensinou que o batismo é uma ordenança importante para os cristãos, onde cada pessoa deve se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo. Ele também enfatizou que o batismo, simbolizado pela água, corresponde à salvação, não como remoção da sujeira do corpo, mas como um apelo a Deus por uma boa consciência, através da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro explica que a água do batismo simboliza a salvação que vem através da ressurreição de Jesus, não a limpeza literal de impurezas, conforme 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. O batismo é uma ordenança da palavra de Deus para todo aquele que crê em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, crê no Senhor Jesus, entendendo o batismo como a simbologia da sua morte, sepultamento e ressurreição. Os que creem e são batizados morrem para o pecado e ressuscitam em Cristo para uma nova vida. Em Romanos, capítulo 6, versículo 4, disse o apóstolo Paulo: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Nós, quando cremos em Jesus Cristo e o recebemos por fé, ao sermos batizados, na semelhança do sepultamento, morremos com Cristo. Mas o Senhor Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, triunfante e glorioso. Depois da ressurreição, é que Deus o fez Senhor e Cristo. E nós, quando saímos das águas do batismo, ressurgimos em novidade de vida, tendo em nós a vida de Cristo. O batismo representa a morte e a ressurreição. Quando mergulhamos na água, declaramos que cremos que Jesus morreu por nossos pecados. Quando subimos da água, declaramos que Jesus ressuscitou. No batismo, nós mostramos ao mundo que fomos salvos pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. No batismo, nós sepultamos a velha vida, dominada pelo pecado. Agora, nós temos uma vida nova, purificada do pecado e dedicada a seguir Jesus. Nós assumimos o compromisso de viver para Jesus. O batismo nas águas retrata algumas verdades espirituais maravilhosas. Quando somos salvos, somos sepultados com Cristo e ressuscitamos em novidade de vida. Nossos pecados são lavados e somos purificados. A Bíblia diz que o batismo é um ato muito importante na vida de um cristão. É um símbolo da conversão. Morte para o mundo
e vida para Deus. O batismo na Bíblia é visto como um mandamento e um símbolo importante para aqueles que seguem Jesus Cristo. Ele representa o arrependimento dos pecados, o compromisso com uma nova vida em Cristo e a admissão em sua igreja. A Bíblia menciona o batismo por imersão como a prática mais comum, simbolizando a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. A imersão na água e a saída dela representa a morte de Cristo, seu sepultamento e ressurreição. O batismo é precedido pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Pedro deu a seguinte instrução: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Ao ser batizado, a pessoa declara publicamente sua fé em Jesus e seu desejo de seguir seus ensinamentos. O batismo é o primeiro mandamento, que é a figura da morte para o mundo, sepultamento e ressurreição, sendo então uma nova criatura. Em Romanos 6, verso 4, diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo disse aos Colossenses: por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem virtude alguma, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6, verso 15. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, verso 17. E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, verso 24. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. 1 Coríntios 12, verso 13. A frase, seja batizado e lavado teus pecados, é uma exortação bíblica encontrada no livro de Atos dos Apóstolos, especificamente em Atos 22, verso 16, onde Paulo relata o conselho dado a ele por Ananias após sua conversão. Esta passagem enfatiza a importância do batismo como um ato simbólico que representa a lavagem dos pecados, uma nova vida em Cristo, após o arrependimento e a fé. O versículo completo é: e agora, o que estás esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Esta exortação é dada a Paulo quando ele está em Damasco e é instruído sobre o que fazer após sua experiência com o Senhor. O batismo é visto como um ato que simboliza a purificação dos pecados, através do sangue de Cristo e do Espírito Santo. É um ato de fé e obediência, que confirma a conversão do crente e o insere em Cristo. No batismo, você mostra sua esperança na ressurreição para a vida eterna, assim como Jesus morreu e ressuscitou. Um dia você irá morrer,
mas depois vai ressuscitar para a vida eterna. A morte não é o fim. A nova criatura busca viver de acordo com os princípios e ensinamentos de Deus, buscando agradá-lo em todas as áreas da vida. É importante notar que o batismo em si não salva ninguém, pois a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. O batismo é uma declaração pública da fé que temos em Jesus. Paulo diz: se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. Romanos 10, verso 9. Vejamos que o Espírito Santo, juntamente com os apóstolos, resolveu escrever uma carta para os discípulos obedecerem. Diz essa carta: porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem estas coisas. Saúde a todos. Atos 15, 28 e 29.